Você passou as últimas décadas acreditando que o segredo da segurança estava na espessura dos seus muros e na rigidez das suas regras. Você foi ensinada que fechar as portas para o mundo era o único caminho para preservar o que restou da sua paz. Mas eu preciso te dizer uma verdade que vai doer agora para te libertar depois. Essa proteção que você construiu não é um escudo, é uma redoma de vidro que está asfixiando a sua felicidade. Você acha que está protegendo sua família do mal, mas, na verdade, você está construindo uma barreira onde nem o bem consegue mais entrar. Olhe para sua sala agora. Sinta o peso do silêncio que ecoa nos corredores. Esse vazio não é paz, é estagnação. E o motivo pelo qual seus filhos não ligam mais e sua prosperidade parece ter secado está escondido em um hábito simples que você carrega desde a infância, achando que está fazendo o certo. Existe um gesto que você repete na sua cozinha ou na sua faxina, acreditando que está protegendo sua família, mas que, na verdade, está secando a sua conta bancária e afastando quem você ama. Eu vou te mostrar como um simples cristal de sal pode ser a diferença entre uma casa abençoada e um lar amaldiçoado pela imobilidade. Mas antes, você precisa entender o que aconteceu com Dona Aurora. Aos 67 anos, ela vive em uma casa que parece maior a cada dia. As paredes, impecavelmente limpas, guardam o eco de chamadas telefônicas que não acontecem e de visitas que nunca chegam. Aurora é o pilar de uma família que se dispersou, e ela se pergunta em que momento o respeito se transformou em distância. Nesta manhã, o barulho da campainha interrompeu seus pensamentos. Era a vizinha da casa ao lado, uma mulher de sorriso aberto pedindo uma simples xícara de açúcar. Aurora não abriu a porta inteira. Ela manteve o corpo escondido, os olhos atentos a qualquer sinal de negatividade ou mal olhado. Entregou o que foi pedido com pressa, e assim que a porta se fechou, ela correu para o pote de sal grosso. Com a mão trêmula, mas convicta, ela espalhou os cristais brancos na soleira da porta. Ela acredita piamente que aquele rastro de sal é sua única defesa contra a inveja do mundo. Ela se sente segura, mas essa segurança tem um gosto amargo. Horas depois, Aurora se senta para jantar sozinha. A mesa está posta com o rigor de quem ainda espera por convidados que pararam de vir há anos. A comida, preparada com as mãos que um dia alimentaram 5 pessoas, está visivelmente salgada. Aurora mastiga devagar, mas não sente o gosto de nada. Sua língua está dormente, assim como seu coração. Ela está cercada por todas as camadas de proteção que aprendeu com seus antepassados. Mas seus olhos mostram uma mulher que está morrendo de sede de afeto. Ela se tornou a guardiã de um santuário vazio, onde o ar é pesado e a vida não flui. O que a Aurora não sabe é que a mesma substância que ela usa para afastar os inimigos está agindo silenciosamente como um veneno que paralisa seu destino. A verdade é que você pode estar cometendo o mesmo erro agora mesmo, sem perceber. Você acredita que está limpando sua casa, mas pode estar salgando a terra onde deveria plantar suas flores. E o pior de tudo é que existe uma razão biológica e espiritual para que as pessoas que você mais ama sintam vontade de se afastar quando você exagera nessa defesa. O excesso de proteção não gera segurança, gera esterilidade. Dona Aurora estava prestes a descobrir que sua casa não cheirava a limpeza, mas sim a algo muito mais perigoso, algo que estava prestes a bater à sua porta de uma forma que ela jamais poderia ignorar. Ela não sabia, mas sua vida estava num passo de ser confrontada por uma presença que mudaria tudo o que ela entendia sobre o sagrado e o profano. A tarde caía sobre o telhado de Aurora quando um som quase esquecido ecoou novamente. Não era o toque tímido da vizinha pedindo açúcar, mas uma batida firme ritmada na madeira da porta. Ao abrir, Aurora se deparou com a figura arqueada e majestosa de sua tia-avó, uma mulher que parecia carregar a sabedoria de 3 caracóis em seus olhos cinzentos. Ela não pedia permissão para entrar, ela caminhava como quem conhece as frestas da alma daquela casa. Aurora buscou palavras para elogiar a limpeza dos azulejos e o brilho dos móveis, mas foi interrompida por um acesso de tosse seco da velha senhora. A tia não olhou para esta ordem impecável da sala, mas sim
para o rastro branco que ainda repousava nos cantos. Com uma voz que parecia vir do fundo da terra, ela proferiu palavras que atingiram Aurora como um golpe físico. Ela afirmou que aquela casa cheirava ao mar morto e que Aurora estava salgando o solo onde deveria estar plantando flores. Aquele choque de realidade fez o mundo de Aurora balançar. Ela sempre acreditou que o sal era sua purificação, seu escudo contra a maldade alheia. Mas a tia continuou, explicando que o sal, usado pelo medo, se transforma em uma mal de cal silenciosa. Ele seca a prosperidade, murcha as oportunidades e cria uma barreira invisível que as visitas não conseguem atravessar. Ninguém quer entrar em um deserto, e ninguém busca abrigo em um lugar onde o ar parou de fluir para se tornar apenas uma sentinela da desconfiança. A sabedoria da velha senhora revelava que a rigidez de Aurora em manter tudo sob controle absoluto tinha se tornado sua própria prisão. A protecal excessiva não gera vida, ela gera esterilidade emocional. Enquanto a tia falava, Aurora olhou para as fotos dos filhos na estante. As molduras de prata estavam brilhando, mas as faces naquelas fotos pareciam distantes, como se pertencessem a outra vida. Ela percebeu que sua busca incessante por segurança tinha criado um ambiente tão denso e defensivo que Eite, o amor, tinha dificuldade de respirar ali. O sal, que deveria cicatrizar feridas antigas, estava sendo usado para paralisar o presente. A tia explicou que, quando a mente se foca apenas em afastar o mal, ela se torna cega para o bem que tenta se aproximar. Existe um custo invisível em viver na defensiva, um preço que se paga com a solidão e com a prosperidade que não floresce, pois o fluxo da vida exige abertura, não isolamento. Aurora sentiu um aperto no peito ao entender que sua pureza era, na verdade, um isolamento profundo. Ela estava protegida de tudo, inclusive da alegria. O sal, acumulado nos armários e atrás das portas, era o símbolo físico de seu medo de ser vulnerável. A tia a desafiou a olhar para as próprias mãos e reconhecer que elas estavam secas, ásperas de tanto manipular o que deveria ser apenas um tempero, nunca um muro. Foi ali, naquele silêncio pesado interrompido apenas pelo tic-tac do relógio, que Aurora compreendeu a urgência de uma escolha transformadora. Ela poderia continuar sendo a rainha de um reino de poeira e sal, ou poderia arriscar abrir as janelas e deixar o que estava estagnado ir embora de uma vez por todas. O que ela ainda não sabia era que, para libertar o futuro, ela teria que enfrentar o maior de todos os seus medos, o de deixar o controle escorregar por entre os dedos para que o novo pudesse finalmente entrar por aquela porta. Aurora sentiu um calor subir pelo pescoço, uma mistura de indignação e medo que a fez apertar as mãos contra o avental. As palavras da tia-avó flutuavam no ar como fumaça pesada, mas o coração de Aurora se fechou imediatamente em um gesto de autodefesa, como aquela mulher ousava chamar de maldição o que Aurora considerava seu único refúgio seguro. Ela olhou para os cristais brancos nos cantos da sala e viu neles não a morte do solo, mas as sentinelas de sua própria sanidade. Ela pensou que a tia não entendia que o mundo lá fora não era mais o mesmo de quando ela era jovem. Era um mundo que devora os descuidados, que se aproveita da bondade e que transformaria a abertura em ferida. Ela começou a andar pela casa, tocando os móveis com uma urgência quase febril, buscando neles a confirmação de que sua rigidez era necessária. Ela se lembrou de todas as vezes em que foi vulnerável e saiu despedaçada. Lembrou-se das decepções, das palavras ácidas que recebeu quando esperava doçura e da solidão que a ensinou que apenas os muros altos garantem que ninguém mais consiga nos machucar. Para Aurora, e talvez para você que me ouve agora, o sal não é um excesso, é uma necessidade de sobrevivência. Você justifica seu isolamento dizendo que é apenas prudência. Você diz a si mesma que seus filhos estão ocupados demais e que, ao não incomodá-los com sua presença, você está praticando um ato de amor e preservando a sua dignidade. Mas a verdade é que você está usando o medo como uma manta de segurança, acreditando que, se nada entrar, nada de ruim poderá acontecer. Essa é a armadilha em que caímos quando acumulamos décadas de cicatrizes. Começamos a acreditar que a paz é a ausência de movimento,
Aurora olhou para o pote de sal na cozinha e sentiu o peso de uma herança que ela não estava pronta para abandonar. Jogar aquele sal fora parecia um sacrilégio, uma traição à memória de sua avó e a todos os anos em que ela se orgulhou de ser a guardiã da pureza de seu lar. Ela argumentava mentalmente que a poeira e o silêncio eram pequenos preços a pagar pela garantia de que nenhum mal olhado atravessaria seu umbral. Ela se via como uma fortaleza, ignorando que fortalezas, apesar de inexpugnáveis, também são lugares onde nada cresce e ninguém quer morar por muito tempo. O cansaço de manter as defesas altas começou a pesar em seus ombros. É exaustivo ser a única vigia de uma vida que parou no tempo. Aurora se sentou na beira da cama, sentindo o ar rarefeito daquela casa impecável. Ela se perguntou se a esterilidade que a tia mencionou não era, na verdade, o próprio vazio que ela sentia no peito todas as manhãs ao acordar e não ter um propósito que não fosse o de vigiar o nada, mas a resistência era forte. Mudar significava admitir que ela esteve errada por muito tempo. Significava aceitar que ela mesma construiu as grades da cela onde agora vivia. E para alguém que sempre foi o pilar da família, a ideia de que esse pilar estava sufocando a estrutura era quase insuportável. Ela olhou para as janelas fechadas e sentiu um calafrio. O mundo exterior parecia um mar agitado e perigoso, e seu lar era o único barco firme. No entanto, ela começou a notar que a madeira desse barco estava ressecada, rachando sob a pressão do próprio sal que ela espalhara para protegê-lo. Ela estava no limite entre a segurança que aprisiona e a liberdade que assusta. O conflito interno a consumia, pois abandonar o sal era abandonar sua identidade de mulher forte e protegida. Foi então que, no silêncio daquela tarde que se recusava a passar, ela ouviu algo que a fez paralisar. Não era uma voz externa, mas um som vindo das entranhas da própria casa, um estalo seco, que parecia o aviso final de que algo estava prestes a se romper irremediavelmente. Se ela não tomasse uma decisão naquele instante, o sal que ela tanto amava terminaria de devorar o que ainda restava de sua própria alma. Ela olhou para as próprias mãos e percebeu que elas estavam tão brancas de pó que pareciam estar desaparecendo na própria proteção que criou. Aurora pegou o estubalde com as mãos que ainda ardiam pelo contato constante com os cristais que ela passara a manhã removendo. O cheiro de água limpa e ervas frescas deveria trazer um alívio imediato, mas enquanto ela esfregava o chão da entrada, cada movimento parecia arrancar uma camada de sua própria pele. Ela estava se desarmando. Sem suas barreiras de sal, ela se sentia como uma ferida aberta, exposta ao vento frio. Ela terminou a limpeza e se sentou na poltrona da sala, o peito arfando de uma expectativa que beirava o desespero. Ela acreditou em um impulso de esperança infantil que a simples remoção do mineral traria a vida de volta instantaneamente. Mas os minutos se transformaram em horas, e o único som que preenchia a casa era o zumbido monótono da geladeira, agora mais alto e mais cruel, no silêncio daquela tarde sem barreiras. O telefone estava sobre a mesinha, um objeto preto e frio que parecia zombar de sua vulnerabilidade. Tomada por uma coragem trêmula, ela discou o número do filho mais velho. Ela queria apenas dizer que a casa estava cheirosa, que ela tinha aberto as janelas, que havia espaço para ele. Mas quando a voz dele atendeu, foi um golpe seco de realidade. Ele estava em uma reunião, sua voz soava apressada e impaciente, carregada de um cansaço que Aurora sentiu que era direcionado a ela. Ele perguntou se era algo urgente, se ela tinha passado mal. E quando ela gaguejou, tentando explicar que apenas queria conversar, ele soltou um suspiro pesado. Ele disse que não podia parar agora, que ela sabia como a vida dele era corrida e que ligaria em outro momento. O sinal de linha morta ecoou no ouvido de Aurora, como o som de uma porta batendo em seu rosto. A queda foi devastadora. Aurora sentiu os joelhos cederem e ela se deixou escorregar até o chão úmido que acabara de limpar. A ilusão de que ela poderia consertar décadas de isolamento com um balde de água se estilhaçou em 1000 pedaços. Em 1000, ela olhou para as próprias mãos brancas e enrugadas e sentiu uma inutilidade aguda que lhe roubou o ar. Ela pensou que a tia-avó estava errada. O sal não era uma maldição,
era o que a mantinha inteira. Sem ele, ela era apenas uma mulher velha em uma casa vazia, um estorvo na vida de pessoas que já tinham seguido em frente. A tristeza subiu por sua garganta como um gosto de fel, e ela se viu mergulhada no medo mais íntimo de quem já viveu muito. O medo de que seu tempo de ser amada já tenha passado e que sua abertura agora fosse apenas um convite para o desprezo. Ela se arrastou até o quarto, fechando as cortinas e mergulhando o ambiente na penumbra. O sentimento de que ela tinha jogado fora seu único escudo em troca de nada a consumia. Ela se sentia ridícula por ter acreditado em uma mudança mágica. O conflito com os filhos que ela tentara ignorar com rituais de proteção agora estava ali, exposto e sangrento diante de seus olhos. Ela percebeu que a distância não era apenas física ou espiritual, era uma construção sólida de anos de silêncios acumulados. Naquele fundo do poço psicológico, Aurora se perguntou se valia a pena continuar tentando. A dor da vulnerabilidade era muito mais aguda do que a dormência do isolamento. Ela estava sozinha, nua de suas certezas, e o peso de sua vida inteira parecia agora esmagar seu peito, deixando-a sem forças para se levantar daquela cama que cheirava a abandono. Ela tinha falhado, e o silêncio da casa agora parecia rir de sua tentativa patética de buscar a luz. Aurora permaneceu imóvel na escuridão do quarto, ouvindo o próprio pulsar descompassado como se fosse um relógio marcando o fim de uma era. Naquele silêncio que antes ela chamava de paz, uma voz brotou não dos ouvidos, mas do centro de sua alma cansada. Ela percebeu que o Sal que tanto amava não era um soldado vigiando sua porta, mas um carcereiro silencioso que ela mesma havia contratado. A clareza veio como um raio que ilumina o deserto. O motivo de seu filho ter desligado não era o desamor, mas a asfixia que ele sentia ao entrar em um lugar onde nada mudava, nada se movia e nada respirava. Aurora compreendeu que, ao tentar preservar sua família como se preserva uma carne seca, ela havia roubado o suco, a vida e a ternura daqueles lacos. O sal conservava a forma, mas matava a essência. Ela se levantou da cama com uma lentidão sagrada, como se cada osso de seu corpo estivesse sendo reconfigurado. Não havia mais lágrimas, apenas uma determinação fria e límpida. Ela caminhou até a cozinha e olhou para o pote de sal grosso que repousava sobre a bancada como um ídolo de pedra. Pela primeira vez em décadas, ela não sentiu reverência, sentiu um peso desnecessário. Aurora pegou o pote e caminhou até a área de cervico. Ali, diante do tanque, ela abriu a torneira e deixou a água correr com forca. Ela despejou os cristais brancos no ralo e observou, fascinada, como a água os dissolvia em segundos. O que ela acreditava ser indestrutível sumia diante do simples fluxo de uma corrente. Ao ver o sal desaparecer, Aurora sentiu que as amarras invisíveis em seu peito também se desfaziam. Ela entendeu que a verdadeira segurança não vem de muros intransponíveis, mas da capacidade de ser como a água, fluida, adaptável e capaz de nutrir o que toca. Ela não precisava mais ser o pilar que sustenta o peso do mundo através da rigidez. Ela poderia ser o rio que corre livre. Essa foi a sua decisão irreversível. Ela abandonou o papel de guarda da Stagnacal para se tornar a anfitria da vida. Ela perdoou a si mesma por todos os anos em que confundiu isolamento com santidade e percebeu que sua dignidade não dependia do silêncio de sua casa, mas da coragem de manter o corascal aberto, mesmo sabendo que o vento lá fora às vezes sopra frio. Ela voltou para a sala e, com um gesto firme, abriu as janelas de par em par. O ar da tarde invadiu os cômodos carregando o cheiro de terra molhada e a vibração das ruas. Aurora não sentiu medo. Ela sentiu espaço. O vazio, que antes a esmagava, agora era um convite. Ela compreendeu que seu filho não precisava de uma mãe que fosse uma fortaleza de regras e protocolos, mas de uma mulher que tivesse o sabor da docura e o frescor da aceita cal. A maldical do Mar Morto havia sido quebrada. Onde antes havia apenas cristais secos e amargos, agora havia a umidade da vida que se permite recomeçar. Aurora sentou
se a mesa não mais como uma sentinela, mas como alguém que finalmente compreendeu que o sagrado não está naquilo que se guarda, mas naquilo que se compartilha com as mãos vazias de defesas e cheias de esperança. A luz da manhã agora entra pela sala de Aurora de uma forma diferente. Não é mais um feixe tímido que denuncia a poeira, mas um abraço dourado que parece aquecer até as frestas do assoalho. Ela caminha pela casa descalça sentindo a textura do chão que não está mais áspero de cristais, mais liso e fresco. O silêncio ainda existe, mas ele não é mais pesado como o fundo de um poço. É um silêncio de expectativa, como o de um teatro antes das cortinas se abrirem. A Aurora se olha no espelho do corredor e não vê mais uma sentinela cansada. Ela vê uma mulher cuja dignidade foi devolvida pelo simples ato de parar de lutar contra fantasmas. Ela descobriu que a verdadeira paz não é o que sobra quando trancamos o mundo lá fora, mas o que floresce quando temos a coragem de convidar a vida para entrar. O telefone vibra sobre a mesa e, desta vez, a Aurora não sente o aperto na boca do estômago. É uma mensagem de seu filho mais novo. Ele diz que acordou pensando nela e que o ar parece ter ficado mais leve para que ele pudesse ligar. Ele avisa que está vindo para o café da tarde. A Aurora vai para a cozinha. Ela não busca o sal grosso, ela busca o açúcar e a canela. Ela prepara um bolo medindo cada ingrediente com uma precisão que não vem do medo, mas do carinho. Quando ela prova a massa, o sabor é doce, vibrante e real. Ela sente o gosto da própria vida voltando para as suas papilas. Ela percebe que a rigidez que ela chamava de proteção era apenas uma forma lenta de morrer, e que agora, ao se permitir ser vulnerável, ela se tornou verdadeiramente invencível. A dignidade de Aurora foi restaurada, não pelos muros que ela derrubou, mas pela porta que ela aprendeu a manter encostada. Ela entende agora que o respeito dos filhos e a prosperidade da casa não são conquistados pelo controle, mas pela fluidez. Uma casa que respira é uma casa que atrai. Uma alma que não salga a própria terra é uma alma que colhe flores. Aurora se senta na varanda, esperando o carro do filho dobrar a esquina, e sente que cada respiração é uma pequena vitória sobre o passado. Ela não é mais a guardiã de um santuário vazio, ela é a fonte de um lar vivo. Agora eu falo com você, que acompanhou a jornada de Aurora e talvez tenha sentido o mesmo peso nos seus próprios ombros. Você não precisa mais viver na defensiva. A proteção que você tanto busca já está dentro de você, na sua capacidade de amar e de recomeçar. Por isso, hoje, nós vamos realizar um rito de passagem para libertar a sua casa e o seu destino dessa estagnação. Eu quero que você vá até a sua despensa agora mesmo. Se você tiver potes de sal abertos ou cristais espalhados pelos cantos da casa, com a intenção de proteção, você vai recolher tudo. Não tenha medo. Leve esse sal até o tanque ou até uma pia. Abra a torneira e deixe a água correr com força. Despeje o sal e observe como ele se dissolve e vai embora, perdendo todo o poder de paralisar a sua vida. Enquanto a água leva o que está seco, diga em voz alta que você libera o que está estagnado e aceita tudo o que flui. Depois de fazer isso, vá até cada janela da sua casa e abra-as de par em par. Deixe o ar circular por exatamente 7 minutos. Esse tempo é o símbolo de um novo ciclo que se inicia. Deixe que o vento leve embora o cheiro do mar morto e traga o frescor das novas oportunidades que estão batendo à sua porta. Sinta a leveza entrando nos seus cômodos e na sua alma. Assim que terminar este gesto simples e poderoso, volte aqui e escreva nos comentários a frase: "Eu permito que a vida flua". Este é o seu selo de compromisso com a sua nova realidade. Ao escrever, você está fechando um ciclo de medo e abrindo um portal de prosperidade e afeto. A vida está esperando por você do outro lado dessa porta aberta. Não deixe o sal parar o tempo. Deixe o amor guiar o seu caminho a partir de agora.